fascinante, que nos levará aos campos mais intrínsecos do nosso ser, o cérebro e o corpo em sua dança mais delicada e, às vezes, mais desafiadora. Falamos de movimento, de superação e de redes neurais que se reconectam e de vidas que se reinventam. E para desvendar esse mistério, temos a honra de receber uma mente brilhante, uma profissional que não apenas entende essa complexidade, mas a transforma em esperança e funcionalidade. Alguém que, com as mãos e o conhecimento, reconstrói caminhos onde parecia não haver mais trilho. Prepare-se para uma conversa que vai muito além de fisioterapia. É sobre a capacidade humana de se reabilitar, de se adaptar e de, acima de tudo, viver plenamente. Com vocês, a doutora Ana Carolina Nogueira, fisioterapeuta, professora universitária, pós-graduada em neurociência pela UFRJ, mestre em ciências da reabilitação, especialista em neurofuncional adulto. E para coroar a parte fundamental do GFIM, Grupo de Estudos em Fisioterapia Neurofuncional. Bom, doutora, então, me fala um pouquinho sobre a sua formação, no caso. Mas antes de falar sobre a formação, me diz de onde surgiu a ideia da formação, assim? Você sempre quis fazer isso? Qual foram as suas influências para você entrar nesse... Bom, eu sou graduada em fisioterapia desde 2020, mais ou menos, e eu me interessei pela fisioterapia estando do outro lado, sendo paciente. Então, quando eu tinha uns 15 anos, eu tive que fazer uma cirurgia de correção no meu pé e passei pelo setor de fisioterapia. E ali, acho que aquela cabecinha adolescente não tinha algumas outras referências, então essa foi uma referência que me pegou um pouco mais. Eu pensei que eu podia estar no papel de cuidar do outro inicialmente. E aí eu fiz vestibular, consegui cursar fisioterapia. E cursando a fisioterapia, os primeiros anos são basicamente de cursos básicos, ciclo básico mesmo. E depois eu comecei a me aprofundar e realmente lá para o quinto período mesmo que você entende o que é um pouco do que é a fisioterapia. E eu sempre fui muito curiosa. Então eu sabia que quando eu estivesse cursando a faculdade, eu tinha que aproveitar ao máximo daquela oportunidade, sabe? Sim. Eu vim de um lugar onde, por exemplo, eu sou a primeira pessoa da minha família a fazer ensino superior. Então eu sabia que tinha que dar certo. Então eu aproveitei ao máximo. Não tinha, de jeito nenhum. Até porque eu fiz com fiéis. Então eu tinha que pagar aquele fiéis. Não tinha opção de dar errado. E daí eu levei a faculdade com essa mentalidade. E aí lá pro terceiro período, se eu não me engano, apareceu uma oportunidade de participar de um grupo de estudos. Um grupo de estudos em biomecânica clínica, que é o GBEC. E esse grupo de estudos era liderado por um professor, Luciano Teixeira, e eu ainda não tinha tido aula com ele, nem nada disso, mas eu vi uma nova oportunidade. E aí me inscrevi no grupo de estudos, e aí eu comecei a entender um pouco mais o que era a ciência em si, o que era o diferencial da ciência dentro da fisioterapia, de uma fisioterapia baseada realmente em evidências. E aí eu me interessei também pelo olhar do professor, pela docência. Eu senti o Luciano como professor, ele teve de impacto na minha vida. Ele teve impacto de me mostrar o que era uma fisioterapia com um olhar mais crítico, um olhar mais específico, sabe? Um olhar especial. Então, inicialmente, foi o Luciano a minha mudança de visão para a fisioterapia. E aí, ingressei no grupo de estudos, também fiz estágio com a professora Juliana, que é minha amiga hoje, e ela realmente é da neuro. O Luciano era da biomecânica, da ortopedia, de esportiva e tal, e a Juliana é da neuro. E eu entendi também o olhar para o paciente neurológico, que é o tipo de paciente que eu atendo, que é o tipo de pesquisa que eu faço atualmente. E eu entendi que aquele público, ele nem sempre ele é compreendido, digamos assim. Sim. É um público muito específico, que está muito presente na sociedade, mas que muitas das vezes não é incluído e não é abordado o seu aspecto, tanto biológico da patologia em si, o seu aspecto social, o seu aspecto psíquico também. Então, ter esse olhar do biológico, do psíquico e do social
eu acho que é o que mais me traz de prazer dentro da fisioterapia, é o que eu levo, assim, para cada paciente que eu passo, é o que eu tento passar também para os meus alunos, já que eu peguei isso tanto do professor Luciano quanto da Juliana, de querer passar o que eu aprendi. Quando você fala dentro do grupo, quais são as pessoas que compõem esse grupo que você quer dizer? Bom, acho que pensando na maior parte dos distúrbios neurológicos que existem atualmente, a doença neurodegenerativa mais comum no mundo hoje em dia é o Alzheimer, e em segundo lugar a doença de Parkinson. Mas também existem grandes índices de pessoas com AVC, pessoas com lesão medular. Então, basicamente, esses quatro principais distúrbios são os que eu atuo. Sim. E o que eu mais pesquiso também. Sim. E isso partiu, você teve o primeiro contato disso na faculdade, através da professora, que se tornou sua amiga. Sim. Mas isso, você mergulha isso mais pra frente na sua pós-graduação. E depois, eventualmente, no seu mestrado. Como é que foi essa experiência de você entrar no mestrado, entrar numa pós-graduação com algo que você teve uma pincelada na faculdade? Sim, então, na verdade eu segui o processo oposto. Durante a graduação, no último período, na verdade, no 10º período, estava fazendo TCC, e esse professor Luciano, ele é da Uniswan também, eu fiz faculdade na Veiga de Almeida, mas ele é da Uniswan. E com isso eu vi a divulgação do programa de mestrado acadêmico da Uniswan. E aí conversei com ele, entendi que tinham as possibilidades de bolsas de estudo. E eu sabia que se eu fosse fazer eu precisaria de uma bolsa de estudos, obviamente. Então eu sabia que no meu futuro eu queria ir para a docência. E um pré-requisito é ter feito pelo menos um mestrado. Então eu pensei, tô no último ano de faculdade, uma hora eu vou querer seguir o mestrado, então eu me inscrevi para tentar o mestrado. Mas foi assim, completamente despretensioso. Eu queria entender mais do processo. E aí fiz a prova do mestrado, acabei passando com bolsa de estudos integral, a bolsa CAPES, e segui no mestrado durante 2 anos e alguma coisa. Só que nesse tempo eu era mais da linha de pesquisa de dores crônicas e atividade física. Só que, enfim, ao longo do mestrado tive alguns... acho que quando eu falo de olhar para o aspecto tanto biológico, psíquico e social, isso também é para a nossa vida, né? Sim. Então eu tive alguns percalços no lado de saúde mental durante o curso do mestrado. E acabou que aquele ciclo, enfim, né, tem uma cobrança acadêmica muito grande. Isso me pegou de certa forma. E acabei mudando a minha linha de pesquisa. E que eu acho que isso foi muito bom, na verdade. Tem imagens que vêm para o lugar. Exatamente. Porque eu senti que ali realmente eu juntei 2 coisas que eu gosto muito de estudar. Continuei estudando sobre dor, mas agora eu adicionei o estudo da dor no público, na população que eu também gostava. Então, eu fiz a minha dissertação de mestrado sobre características da dor na doença de Parkinson. Sim. E ali realmente eu entendi o que eu gosto de estudar e, como diz meus alunos, quando eu falo disso, meu olhinho brilha. Então, eu gostei realmente e me encontrei um pouco melhor. Terminei o mestrado e... Na verdade, ano passado, eu comecei a pós-graduação em Neurociências Aplicadas à Reabilitação lá pela UFRJ. Também fiz uma prova, também consegui a bolsa de estudos, mas essa graduação em Neurociências também, acho que eu sentia mais a necessidade dela para me complementar na área da docência. Foi mais ou menos no mesmo período que eu comecei como docente na Univassouras, e eu sabia que eu precisava, e eu ainda tenho isso, eu tenho essa curiosidade, essa sede de entender um pouco mais sobre determinados assuntos, principalmente o que eu gosto de pesquisar, que faz meu olhinho brilhar. Então... Eternamente pesquisadora, eternamente estudiosa. Acho que sim, acredito que sim. Acho que
essa curiosidade é o que motiva, né? É o que leva a estudar cada vez mais, a me dedicar, porque eu sei que eu estudo num ponto, eu passo para os meus alunos que lá na ponta vão passar o que eu ensinei para a vivência com o paciente, para o cuidado com aquele paciente. Então, acho que, além de gostar de estudar o que me interessa, que faz meu olho brilhar, é ter esse olhar lá na frente. É tanto pensar no paciente que eu atendo, é tanto pensar naquela vida do paciente que vai ser atendido por um aluno meu. Então, acho que é isso que me motiva, sabe? Basicamente, você tem um tripé, né? Você tem o tripé do estudo, de lecionar, de transmitir o que você estudou, o que você aprendeu, e de executar, que é os seus pacientes também, que você também tem essa realização prática, também está abordando. Você falou que você, a primeira da sua família, conseguiu alcançar o nível superior, através de um programa de políticas públicas vindo do governo federal. Sim. E como foi isso na sua família? Como é que foi a reação dos seus familiares, da sua mãe, do seu pai, dos seus avós, pessoas mais próximas do seu núcleo, de você ter conseguido chegar lá? Sim, acho que uma alegria, mas também é um olhar diferente. Eu acho que eu ter alcançado, por exemplo, o mestrado, isso com certeza eu também fui a primeira na minha família, talvez a primeira no meu bairro a ter feito um mestrado. Então, acho que vir de escola pública, ter participado de alguns programas de políticas públicas, né? Porque todos os níveis de especialização que eu fiz também foram com isso. De vários programas. Exato. Então, acho que trouxe uma possibilidade diferente, porque logo depois a minha mãe começou a estudar. A minha mãe, ela tinha parado de estudar quando ficou grávida de mim, jovem e tal. E ela fez... agora eu não sei se eu vou lembrar o nome, mas é um programa que você faz uma prova e consegue o diploma de ensino fundamental, de ensino superior. Sim, conheço. Ela fez isso, e fazendo isso ela conseguiu fazer o curso técnico de enfermagem dela, e hoje minha mãe está no 7º período de enfermagem, na graduação de enfermagem. Então, eu acho que eu também, como minha mãe diz, às vezes eu fui um incentivo, um espelho para ela também. Minha irmã também hoje está conseguindo cursar psicologia. Então, eu fui a primeira, mas eu tenho certeza absoluta que eu tô longe de ser a última. Não, isso é muito bom. Eu sempre costumo dizer, isso é uma definição. Toda e qualquer política pública tem que ter o caráter de inclusão. Sim. Você tem que incluir alguém em uma situação, incluir alguém na sociedade, incluir alguém na universidade, incluir alguém... E às vezes a gente conversa muito sobre aspectos importantes dentro de uma política pública, ou se ela é eficaz ou se não é eficaz. Então, às vezes, quando a gente vê esses casos como o seu, que vieram através de um projeto de políticas públicas, que não só colheram frutos através desse projeto, mas que também transmite, como você acabou de falar. Você não se tornou só apenas uma fisioterapeuta. Você é uma neurocientista, você é uma mestre, você é uma professora, você aplica na sociedade, você tem alguns projetos, você tem vários trabalhos, que a gente ainda vai conversar sobre isso aqui. E isso é uma prova de que também vem bons frutos. Porque às vezes a gente critica muito, e o Brasil tem muito esse problema, de se criticar, o projeto tal não é bem feito, o projeto tal é mal feito, hoje está dando peixe, não está dando a vassoura, é sempre assim. E ver esse outro lado também é muito importante. E assim, a gente vê isso na sua família, na minha família teve vários exemplos, e a gente tem visto isso até com outras pessoas que a gente conversa. Sim. E eu queria entender também de você o seguinte, você veio dessa situação, você teve essas primeiras experiências na faculdade, hoje você é professor universitário da Universidade de Vassouras. Como é que é a sua relação com os seus alunos? Porque você deve ter alunos que vêm do ProUni, do FIES, de outros projetos sociais, projetos até municipais que também têm isso de incentivo ao estudo e à educação. E como é que é eles também te verem como um espelho de alguém que conseguiu traçar esse caminho e chegar lá, que alguns provavelmente vão querer chegar no mesmo lugar que você está? E eu espero que muito mais longe do que eu. Na verdade, os alunos da Universidade da graduação de fisioterapia, eles são todos do Conexão Universitária, onde eles têm bolsas de estudos, então é um perfil diferente de aluno. Eu tenho muitos alunos muito mais velhos do que eu, então acho que é uma posição também diferente, me cobra
uma postura diferente quanto docente, mas eu acho que a minha maior motivação talvez seja de tanto ser um espelho, mas também ser demonstrar uma possibilidade para eles. Acho que eles estarem cursando a graduação já é um grande feito, muitas das vezes. Também sei que muitos alunos ali estão também seria a primeira graduação de alguém da família. E o que eu tento ao máximo, e também foi o que me motivou a criar um grupo de estudos, que é o GEFIN, Grupo de Estudos em Fisioterapia Neurofuncional, foi dar a possibilidade para eles um pouco do que eu também tive, que também mudou a minha vida. Então, hoje, por exemplo, eu tenho alunos que estão escrevendo artigos científicos, que estão indo para a segunda apresentação em congresso e estão no 6º período. A Universidade de Vassouras tem muito isso, eles têm esse aspecto de pesquisa muito forte. Uhum. Eu acho que no Rio de Janeiro em si, eu conheço algumas instituições. Eu acho que tem esse projeto mais desde o comecinho, desde ali, de você incentivar essa área de pesquisa. Uhum. Isso é um aspecto muito positivo. Você vê até com situações como a sua. Foi através de um grupo de pesquisa que você descobriu onde você queria chegar. Isso é muito bom. Eu queria te perguntar também sobre a questão da neurociência, que é como você enxerga, e você tem visto isso através dos seus estudos, suas pesquisas, o papel da neurociência nessa reabilitação, que é o seu foco digital. O que você vê de diferença? Assim, a gente consegue, através desse estudo, através disso, transformar as vidas dessa forma? Ok. Eu acho que a neurociência, nos últimos anos, e aí eu consigo dizer que da década de 90 para cá, ela mudou completamente. A década de 90 é chamada de década do cérebro, porque foram implementados estudos com dispositivos de imagem, aparelhos de imagem, para entender melhor realmente como o cérebro funciona. E não só ele, o sistema nervoso como um todo, né? E distúrbios que acometem o sistema nervoso. Bom, eu acredito que a neurociência ela ainda tem muito para avançar, a gente ainda tem muitas respostas a serem dadas. Por exemplo, o meu objeto de estudo, minha população de estudo é a doença de Parkinson. Ela, mesmo sendo a doença neurodegenerativa a segunda doença mais comum, ela afeta cerca de, pelo menos, 6 bilhões de pessoas no mundo. Isso é muita gente. 6 milhões de pessoas no mundo. E ela é extremamente estudada, mas hoje em dia a gente não tem uma causa para a doença de Parkinson. A ciência ainda não consegue explicar qual seria essa causa. Mas, com certeza, ela atualmente já avançou muito sobre o tratamento, sobre a reabilitação, sobre, basicamente, a melhora na qualidade de vida dessa população, principalmente. E é sobre isso que eu estudo, é sobre isso que eu pratico no meu dia a dia com os pacientes, que eu ensino em sala de aula. E, basicamente, a reabilitação, ela é não trazer aquele indivíduo para o que ele era antes daquele distúrbio, mas sim fazer com que a vida dele seja a melhor possível a partir de agora. E ensinar maneiras, basicamente ensinar como ele pode lidar com aquele distúrbio que não tem uma causa, também não tem uma cura, mas ele vai conviver com isso da melhor forma possível. E aí entra realmente a reabilitação, a busca pela melhor qualidade de vida. Eu costumo dizer que o papel do fisioterapeuta, ela tem que ser pelo menos 50% do fisioterapeuta e 50% do paciente. Então eu penso, pelo menos quando eu estou com o paciente, que eu tenho que mostrar para ele uma melhor forma dele viver a vida dele naquele momento. Mostrar outras opções, até porque é o meu papel estudar e entender essas novas opções. Eu quero passar isso para os meus alunos, de que a funcionalidade ela é mais importante do que a perfeição. Então, se você tem um paciente que ele está conseguindo ir para o trabalho dele, ele está convivendo melhor com a família dele, ele faz as coisas da vida dele, enfim, de uma forma adaptada, ok, ele está fazendo isso, ele está sendo funcional. Ele não está sendo perfeito, ele não está sendo como ele era antes. Mas a vida dele, com certeza, está um pouco melhor.
conseguir diminuir, né, essa diferença do que era antes do que era hoje. Exato. Trazer Mas mais encontrar uma melhor forma naquele momento. Acho que ter esse olhar. Assim, a gente comentou alguma coisa sobre a questão da dor. Você acaba de estudar dor. Eu não vou me lembrar. Eu não vou recordar os nomes especialmente, porque eu não sou muito bom em recordar nomes. Mas há alguns anos atrás eu li algum estudo sobre um dos pais da hanseníase, sobre a questão da dor, e ele diz que a dor também é uma dádiva. Ele fala que a ausência da dor é muito ruim. Então você tem esse ponto de que se você não tiver a dor é muito ruim, porque você pode, ele cita no texto alguém que não tinha os dedos, porque não tinha essa deficiência, então ele tocava violão, batia com muita força e acabava corroendo pedaços dos dedos. Até que ponto a dor, que é um aspecto que ninguém quer sentir, mas que a gente precisa sentir por uma questão de biológica, de segurança até que ponto existe esse equilíbrio de ser algo muito ruim e algo bom? Okay. Bom, primeiro que a dor ela é inata. A dor ela é a capacidade do nosso sistema nervoso de interpretar a dor é um tipo de sensibilidade, né? Então, interpretar que os nossos receptores para a dor, transmitam essa informação, cheguem no cérebro, ele vai interpretar esse tipo de dor, qual tipo de dor, onde é a dor, de que forma ela está acontecendo, e o seu corpo vai responder de alguma forma. Então, a dor, basicamente, ela é um sinal de alerta. Se você não tem um sinal de alerta, você não consegue se proteger. Então, a dor ela é basicamente um dos pilares sensoriais da nossa sobrevivência como espécie humana. Então, a dor, ela tem alterações quando tem modificações na sua intensidade, na sua frequência, no seu limiar de dor. Se o cérebro interpreta mais potente essa dor ou menos potente essa dor. Mas ela é uma capacidade inata do ser humano. Então, eu acredito que saber manejar a sua dor é mais importante. E como isso surgiu? Como assim? É o que eu quero estudar. Eu quero estudar sobre a dor. Porque às vezes assim, a gente tem muitos focos. Eu estudei direito, foi algo que eu quis, muito incentivado pela família. Era assim, eu quero fazer arquitetura. Não, você vai fazer direito. Não, mas eu quero fazer arquitetura. Não, direito é melhor. Todo mundo faz direito, vai pro direito. De onde surgiu isso? Não, eu vou estudar, meu foco de estudo vai ser a dor. Então, vamos lá. Durante a faculdade, no grupo de estudos, eu tive a disciplina de ortopedia com o professor Luciano. E também era um dos objetivos de estudo dele. Então, inicialmente, ele me mostrou um pouco do que é o estudo sobre a dor. E eu especifico ainda sobre a dor crônica, que é aquele tipo de dor que ultrapassa o período de 3 meses. E aí ela se cronifica. Porque o nosso corpo ele tem a capacidade de se regenerar, de regeneração do tecido, em até 3 meses. Por algum motivo, ou por alguns motivos, ele pode acabar, o cérebro acaba ainda interpretando esse sinal como dor. Então, o que me deu vontade de estudar era entender um pouco melhor sobre algo que é inato. Nós nascemos com a capacidade de sentir e interpretar a dor e que também afeta tantas pessoas. Dificilmente você pergunta pra alguém que não tem você nunca sentiu uma dorzinha na coluna, aquela dorzinha no ombro, no joelho. Isso eu tive um pequeno acidente com o meu dedão. Então, sente uma dorzinha. Exatamente, ela participa do nosso dia a dia, ela é uma capacidade. Mas aí, por que ela acaba permanecendo por mais de 3 meses? Como isso acontece e quais as implicações na vida daquele paciente? O que eu posso, como fisioterapeuta dos meus 50%, eu consigo fazer para auxiliar essa pessoa que, obviamente, a gente sabe que a dor, principalmente a dor crônica, ela consegue afetar a capacidade biológica, a capacidade psíquica e a capacidade social daquele indivíduo. Então, acho que essa curiosidade também de entender como isso acontece e como eu poderia, de alguma forma, nos meus 50%, poderia auxiliar esse outro indivíduo, esse paciente em si. Então, é mais o porquê um aspecto que é natural afeta diferentes
parte da vida de uma pessoa e como auxiliar nisso. Acho que foi isso que fez o meu olhinho brilhar também. Sim, que é muito diferente, né? Não é algo que a gente espera. Qual é o seu ramo de formação? Eu pesquisei a dor. É algo bem peculiar e, assim, e é necessário também, né? Sim. Porque aquilo, eu acabei de te perguntar sobre esse âmbito, de até que ponto é bom e até que ponto é ruim. Porque você precisa ter, você não pode ter essa ausência da dor, que é perigosa, como você não pode ter também a dor crônica ali, de ter dor de qualquer coisa. Acho que a gente não pode ter extremos, né? Principalmente isso. A gente conversou também sobre que hoje você não tem, mas você está em alguns grupos de trabalho de estudo. Quais seriam esses grupos hoje de estudo? Então, atualmente, lá na Univasores em si, eu acho que com essa vontade de devolver o que me mudou e trazer isso um pouco, eu, junto com os alunos e até um pouco de pedido deles, eu criei o GFIN, que é o Grupo de Estudos em Fisioterapia Neurofuncional. Então, basicamente, hoje o nosso objeto de estudo dentro do GFIN é estudar sobre a dor em indivíduos com doença de Parkinson. Então, um complemento do que eu já venho estudando que eu já estudei dentro do mestrado. E eu acho que aí eu consigo nichar mais ainda esse objetivo de estudo, mantendo a dor e trazendo a população que eu gosto de pesquisar, me interessa atualmente. Mas entender a dor dentro da doença de Parkinson ainda é menos estudado do que a dor na população geral. Dentro da fisioterapia, na reabilitação, o estudo da dor ele é bem frequente. Mas dentro da neurofuncional, dentro da fisioterapia neurofuncional, entender a dor no indivíduo que tem diversos outros sintomas, por exemplo, a doença de Parkinson tem sintomas motores e sintomas não motores. Sintomas motores é aquela alteração na marcha, o tremor em repouso, a lentidão de realizar um movimento. Também tem alguns outros sintomas não motores que entra a dor. A dor, ela está pelo menos 65% desses indivíduos. Só que dentro da fisioterapia neurofuncional, o olhar para esse sintoma não motor é muito menor. Porque, por exemplo, um indivíduo que está com um risco alto de queda, se ele não tem um caminhar bom, um caminhar seguro, ele tem um risco maior de queda. Ele tendo esse risco maior de queda, o primeiro olhar do fisioterapeuta é diminuir esse risco de queda, enfim, para os sintomas motores. Só que, por exemplo, ele pode estar além da alteração por conta da doença de Parkinson, ele pode estar sentindo dor em membros inferiores. E essa dor pode estar aumentando ainda mais esse risco de queda dele, por exemplo. Então, acho que é trazer um outro olhar para esse sintoma dentro dessa população, que ainda é pouco investigada na fisioterapia neurofuncional. Uma outra pergunta que eu queria te fazer é que assim, a gente vive com experiências. Você foi formada por experiências desde o primeiro momento até hoje e será formada por experiências até o final. Teve algum caso que você já presenciou, já trabalhou, seja em grupo de estudo, seja clinicando, que te marcou, que você falou assim, isso daqui aconteceu dessa forma? Como seria? Conta pra gente. Bom, quando você perguntou, me veio rapidamente. Calma, só não chora. Difícil. Enfim, foi uma das minhas primeiras pacientes e com certeza uma das mais queridas. Eu tinha me formado há pouco tempo, acho que na época eu tinha atendido 2 pacientes, se eu não me engano. E é uma senhora, um doce de pessoa. Eu encontrei ela ainda não sabia o que ela tinha, o nome da patologia, enfim. Ela tinha perdido basicamente todos os movimentos do corpo dela. E ela estava acamada, enfim, e eu fui para fazer uma avaliação, para conversar com ela. E de cara, assim, eu me conectei. Ela... Assim, eu não consigo, não desfio difícil me emocionar. Gosto muito, muito, muito dela. Enfim, hoje em dia ela tá caminhando, ela consegue fazer algumas coisas em casa, ela participa muito mais do convívio com a família dela.
E ela sempre fala que ela nunca vai esquecer de mim, porque eu peguei ela se sentia um papel, que virava para um lado, virava para o outro, mas ela não conseguia fazer isso por ela. E hoje em dia ela tem muito mais autonomia. Semana passada eu fui na casa dela para tomar um café. Eu tava com saudade. Cria um laço, não só paciente profissional, mas um laço de afeto também, de você ver a evolução. Sim. E assim, a fisioterapia já lida, a fisioterapia, neurofisioterapia tem situações extremamente complexas, que aí você acaba tendo recompensas também, como essa que você falou, de você ter essa boa recordação, essa boa lembrança, de se criar esse afeto maior. Hoje, você nos fala que assim, quais são os maiores desafios e as maiores recompensas em trabalhar com pessoas com situações tão complexas? Vamos lá. Acho que o desafio é, não digo que entender um pouco melhor, mas acho que é ter um olhar diferente. Escutar o que é necessário para o seu paciente naquele momento e não o que você quer. Então, por exemplo, eu tive uma professora na pós-graduação que ela falou que ela também era preceptora de estágio, não minha, mas na universidade que ela trabalhava, que a estagiária dela disse que o paciente ele tinha como objetivo ali, enfim, melhora da marcha daquele paciente. Só que aí ela foi, como preceptora, perguntou para o paciente qual era o objetivo dele. E o objetivo daquele paciente era escovar o cavalo dele. O objetivo da estagiária era melhorar a marcha, mas o do paciente era escovar o cavalo dele. Eu não vou pensar duas vezes, eu vou no objetivo dele. Ir atrás do objetivo do seu paciente, junto com ele, é o que você vai fazer para mudar a qualidade de vida dele. Talvez ele precise de uma melhora da marcha para ir até o cavalo dele e escovar o cavalo dele. Mas ele quer escovar o cavalo dele, então a gente vai lá e vai escovar o cavalo dele. Eu quero que ele consiga realizar um objetivo que também é dele. Então, uma das coisas que eu faço na minha avaliação, no primeiro contato com o paciente, é perguntar. É até uma escala um pouco mais conhecida, uma escala validade e tal, que é uma escala de percepção do paciente. Então, eu pergunto 3 atividades no dia a dia dele que ele tem vontade de voltar a fazer ou fazer melhor. Aquilo ali já vai me elucidar para criar os objetivos alinhados com a vontade do meu paciente. Porque eu estou ali para auxiliar na melhora da qualidade de vida dele, não do que eu quero. Sim. E isso é muito bom, porque é uma aplicação muito pessoal, né? Você não é só o que você quer, qual o seu objetivo. Não, tem um objetivo de trazer uma melhoria, mas também saber o que ele quer de fato. Sim. Porque não adianta ser melhor para você, que não é quem tem essa dificuldade, quem tem toda essa questão complexa, mas dele escovar o cavalo dele, andar na moto dele, pescar e conseguir levantar um peixe. Tem muito isso, né, de você... Muitas pessoas até da educação física que tratam com idosos tem muito isso. Eu não vou treinar o idoso para ele fazer, não, mas para ele conseguir levantar a sacolinha dele, levar a sacolinha dele para casa. Então essa aplicação pessoal é muito de você também entender sobre a dor do outro, você se colocar naquele outro aspecto. Em novembro, eu estou sabendo que alguém estará com um curso. Conta pra gente como é que vai ser isso, quando vai ser, como funciona, o que vai ser abordado nesse curso, qual é o tema do curso. Vou deixar todos esses spoilers com você. Então, o curso basicamente é sobre raciocínio clínico na fisioterapia neurofuncional adulto. E pensando em raciocínio clínico, é basicamente isso que a gente está conversando, é entender o aspecto biológico do seu paciente, o aspecto social, o aspecto psíquico e transformar isso tudo para o seu papel como fisioterapeuta. Óbvio, eu quero que o paciente volte a escovar o cavalo. Só que ele pode ter uma limitação de amplitude de movimento naquele ombro, ele pode ter uma alteração na marcha, ele pode ter um déficit de força. Então, quando eu penso no objetivo do meu paciente, eu tenho o meu olhar como fisioterapeuta, o meu raciocínio clínico por trás. Então, é basicamente mostrar para quem se inscreveu no curso, obviamente, que tem ferramentas que possam facilitar esse raciocínio clínico. Então, por exemplo, diferentes formas de pensar, diferentes escalas de avaliação que podem ser utilizadas
Até porque eu até falo com os meus alunos que a gente avalia o paciente, eu quero que ele melhore na velocidade da marcha dele. Mas eu tenho que ter dados sobre essa velocidade de marcha, por exemplo. Não são vozes da minha cabeça que me fazem pensar que eu tenho que melhorar a velocidade da marcha. Então é aí que entram muito as escalas de avaliação. E óbvio também demonstrar o que as diretrizes clínicas elas têm de respaldo, de ciência sobre o tratamento desses principais distúrbios da neurofuncional adulto. Sim. E é quando o curso? Dia 8 de novembro. Qual é a plataforma? Então, esse curso ele tá pela Elo 3 Cursos. Então, dados como métodos de pagamento, inscrições, tudo com a Elo. A gente vai deixar o link lá bonitinho para quem se interessar. Okay. O tema do curso é? Raciocínio clínico para neurofuncional adulto. Perfeito. Voltando um pouquinho sobre a questão dos grupos de estudo. São alguns, não é um. O que você tem analisado hoje dos grupos de estudo que você tem tido com seus alunos, que você vê com potencial, claro que todos eles têm, mas algum que você veja que fala assim, esse aqui tem um potencial real de fazer uma real diferença, não só na sociedade, mas no aspecto individual de cada pessoa? Então, eu acho que eu tive muito isso com os estagiários até, de perceber olhares diferentes. Então, por exemplo, aquele aluno que consegue ter tanto, óbvio, uma capacidade teórica, isso é importante, uma capacidade prática, mas uma capacidade emocional também de lidar com o outro. Porque na fisioterapia, na área da saúde, você está tocando uma outra pessoa, tocando na alma de outra pessoa, você tem um impacto na vida de outra pessoa. Então, acho que isso também é essencial. É aquele aluno curioso, dedicado, aquele aluno que sabe escutar também. Acho que ter uma escutativa, às vezes, enfim, o teu paciente, posso ser um pouco polêmica nisso que eu tô falando, mas o teu paciente, ele não vai atrás do seu currículo Lattes. Ele vai atrás do que um outro paciente falou sobre você, de como você tratava aquele indivíduo, se o que você propôs de reabilitação demonstrou uma evolução, mudou realmente a vida daquela pessoa, dos objetivos que vocês tinham. Então, eu acho que esse aluno que tem uma escuta e uma curiosidade, com certeza é fundamental. Não, isso é muito importante. Eu soube recentemente, através de espiões ocultos, de que desde 2021 você tem um papel também no grupo de PCDs, através do esporte. Eu sempre digo que o esporte, cada modalidade esportiva são mini universos. Você tem dentro de um mini universo um sol, vários planetinhas, várias populações dentro de cada. E eu soube que você tem essa atuação também como público PCD, como classificadora nacional de rugby em cadeira de rodas. Como isso aconteceu na sua vida? Conta pra gente. Porque não é algo também que a gente vê em todo lugar. Volto ao professor Luciano. E é um grande diferencial. O Luciano, ele é classificador também, classificador funcional de rugby em cadeira de rodas. E em 2021 ele estava como coordenador da classificação. E ele precisava de alguém que se voluntariasse no meio da pandemia para ir para São Paulo fazer um curso de classificação funcional. E aí eu e alguns outros amigos, nós fomos fazer esse curso de classificação. E te confesso, de primeiro contato eu não entendia muito bem onde eu estava, mas como eu disse, eu agarro a oportunidade. Sim. Fomos para o Centro de Treinamento Paralímpico lá em São Paulo. Fizemos o curso no meio do Campeonato Brasileiro de Rugby. Entendi a modalidade e entendi o papel como classificadora funcional, que é basicamente de nivelar os atletas, então avaliar os atletas, tanto capacidade física quanto nas habilidades em quadra dele, para que a modalidade ela seja mais justa. Acho que esse é o papel do classificador, é nivelar em funcionalidade para que o esporte ele seja mais justo.
Então, basicamente, o que nós fazemos na classificação é avaliar esses atletas e dar as classes funcionais deles. Por exemplo, no rugby, as classes funcionais vão de meio ponto, 1 ponto e meio, 2 pontos, 2,5, 3. Essas classes funcionais, elas vão das mais baixas para menor nível de funcionalidade, para as mais altas, maior nível de funcionalidade. Então, essas classes têm pontuações durante o jogo. Então, o número de atletas em quadra não pode ultrapassar uma determinada pontuação. Então, ali se equilibra menor nível funcional com maior nível funcional. E o nosso papel é realmente tentar deixar o esporte paralímpico mais justo e nivelado ali dentre as capacidades dos atletas. Como o rugby sobre cadeiras de rodas também deve ser um esporte com um grande impacto também. Porque o rugby, a gente não consegue imaginar um rugby como um xadrez. Um esporte delicado. Não é um projeto delicado. E como você consegue enxergar pessoas que têm suas necessidades neurofuncionais, seus níveis, vocês vão lá e fazem classificação, mas de como também esse esporte, esse paradesporto, ele ajuda não só na reabilitação, mas na ressocialização, porque as pessoas poderiam se imaginar fora, nunca vão conseguir fazer. Como você vê isso? Sim. Bom, acho que essa é uma habilidade do esporte, né? O esporte, ele traz isso. E no rugby, eu percebo, por exemplo, como classificadora, a gente não tem tanto contato ali na vida dos times, enfim, até eticamente não se pode. Mas pelo que eu vejo, é um nível de mudança na vida gigantesca, porque eles estão convivendo com, enfim, viagens para competição, competições dentro do Brasil, competições internacionais. Por exemplo, a última Copa de Rugby em Cadeiras de Rodas foi aqui em São Paulo, então diversas seleções estavam lá. E eu acho que isso, em ressocialização, é um papel gigantesco. Sim. O esporte, ele tem muito disso, né? Ele tem esse aspecto forte de conseguir ressocializar, de reintegrar. Eu sou sempre o defensor da palavra do basquete. Eu sempre brinco, eu falo assim, vou te apresentar a palavra do basquete. E assim, eu gosto do basquete a ponto de estar assistindo basquete sub-13 americano, feminino, 3 horas da manhã na ESPN. E assim como tem também no paradesporto, basquete em cadeira de rodas, que eu acho um esporte fantástico, porque eu não consigo fazer com as 2 pernas, eles conseguem fazer na cadeira de rodas, é um esporte extremamente dinâmico. Sim. E o rugby, a gente vê isso, porque no Brasil não é um esporte tão bem difundido, deveria ser mais difundido. Nós temos ali na Oceania seleções extremamente fortes, né, que são o esporte nacional, os All Blacks, né, a seleção da Nova Zelândia é invicta há 20, 30 anos. E a gente vê muito disso, porque assim, é um nicho já, o basquete sobre cadeira de rodas já é um nicho pequenininho, mas é muito maior no Brasil do que o rugby. E como esse aspecto de você como fisioterapeuta também vê, sobre a questão do impacto também, porque também gera dor. E alguns ali já não tem um aspecto funcional que possa suportar muitas coisas. Esse papel da classificação também é pensado nisso? O que pode gerar... Vou te dizer que na verdade não, porque a classificação é realmente observar o nível de funcionalidade. Eu, quanto classificadora, eu não atuo como fisioterapeuta, mas a minha formação me dá a capacidade de ser classificadora. Sim. Mas acredito que o impacto é basicamente de qualquer outro atleta de alto nível, né? Sim. Que é lesões frequentes, muito frequente, reabilitação constante, mas acho que eles são muito bem respaldados pela equipe de saúde que acompanha cada um deles. Médica, sim. E assim, voltando agora desse aspecto também, que é um aspecto muito bonito. Eu estive no mês passado nas Olimpíadas da PAI, que foi em Volta Redonda. Tivemos competições com crianças, pessoas também. A gente fala sempre crianças, mas não é só criança, né? Tem adultos, pessoas com necessidades especiais.
que a gente vê muito isso, é uma oportunidade de ressocialização muito forte que tem ali entre eles. O que eu ia te perguntar é o seguinte, no aspecto na fisioterapeuta, como fisioterapeuta, neurofisioterapeuta, neurocientista, o que tem hoje de projeção, que você fala assim, que no futuro, que mais te entusiasma até pelo seu caráter de estudiosa, isso daqui é o que tem me enchido os olhos para poder estudar, o que você vê no horizonte futuro? Ok. Bom, a neurociência ela avança mais a cada dia, e isso é às vezes assustador. Sim. Mas eu vou puxar um pouco para o que eu também gosto de estudar. Acho que os estudos quanto à dor, e nesse tipo de população eles têm muito a avançar. Porque a gente ainda tem muitas respostas a serem dadas, muitas formas de modificação, de evolução, de avaliação também a serem encontradas, criadas, enfim. Então, eu acho que são dois âmbitos que têm crescido muito, tanto a pesquisa em populações com dor no geral, tanto a pesquisa com disfunções neurológicas. Então, acho que um pouco desses dois aspectos, principalmente ligados, tem muito a evoluir. Sim. Isso é muito importante. Um outro aspecto que eu queria saber de você, eu sempre falo, e a gente já teve uma conversa sobre isso. No mundo ideal, assim, a gente não vive no Brasil, a gente vive em Brasília. No mundo ideal, que a gente pudesse ter tudo como deveria ser, como seria a reabilitação no mundo ideal hoje? Pensando em Brasília, como seria essa? Eu te diria que acessível. Por exemplo, a fisioterapia, ela, óbvio, vou falar do meu olhar como fisioterapeuta, ela precisa ser mais acessível a diferentes populações. Por exemplo, óbvio, eu estudei muito para entregar o que eu entrego atualmente para os meus pacientes. Mas eu sei também que o preço de eu ter estudado tanto também acaba encarecendo o meu preço, digamos assim. Sim. Então eu sei que ele também acaba não sendo acessível a todas as populações. Então eu acho que é exatamente essa palavra. Para que a reabilitação ela seja acessível, ela precisa ter qualidade em todos os âmbitos, tanto no público quanto no privado, especialistas, profissionais comprometidos, formados, dedicados a esse assunto e que possam passar isso de forma acessível para todos. Em todas as esferas. Exatamente, todas as esferas. A esfera pública, que para quem não tem condição de estar arcando com custos, a quem tem condição de arcar com custos, tem algo mais específico, ou uma maior periodicidade, que talvez seja a principal de demanda. Sim. A gente vê muito isso questão de autismo. Você tem que ter uma abordagem multidisciplinar. Muitas famílias não têm condição de estar bancando aquilo e quando tem condição de estar, não tem condição de estar com uma periodicidade muito alta. Você não consegue uma semana, 2 semanas, você tem essa dificuldade muito forte. Como professora, como fisioterapeuta, como neurofisioterapeuta, neurocientista, quais são os conselhos que você daria hoje para alguém que estivesse entrando na faculdade de fisioterapia ou um jovem fisioterapeuta? Bom, eu sei que estudar, quando você tem que trabalhar, cuidar da sua casa, da sua família, ser presente, acho que não é algo muito simples de se fazer. Eu entendo também que eu tive um certo privilégio, digamos assim, de que quando eu estava estudando, eu só trabalhava aos finais de semana. Então, eu conseguia me dedicar aos grupos de estudos, me dedicar aos estágios, enfim. Mas eu acredito que para quem não tem muito tempo, tem que ter mais foco, digamos assim. Então, eu gosto disso, eu vou ser muito boa nisso daqui. Porque ser muito boa nisso daqui vai me trazer um diferencial. Então, eu acho que o foco, encontrar o que mais te faz os olhos brilharem,
é importante, sabe? Acho que isso vai te dar um direcionamento melhor. E se dedicar naquele aspecto ali do que te traz esse brilho nos olhos, né? Sim. Que é importante. Momento importante. Referências. Conta pra gente. O que você poderia indicar pra gente de leitura, de documentário, de livros, que você acha interessante, no âmbito que você gosta, o que faz seus olhinhos brilharem? Tá. Primeiro, eu sempre recomendo a Associação Brasileira de Fisioterapia Neurofuncional, que é a Abrafim. Hoje em dia, na verdade, mês passado, eu fui nomeada delegada da Abrafim, então eu sempre tenho que trazer a palavra da Abrafim. Trazer a palavra da Abrafim. Que basicamente é de ter esse olhar diferente para a fisioterapia neurofuncional. É uma associação que traz diversos fisioterapeutas, especialistas em neurofuncional, com olhares diferentes, que se dedica a trazer eventos, trazer workshops, trazer cursos, enfim, para que a fisioterapia neurofuncional ela cresça como um todo no Brasil. Então, meu primeiro conselho é sigam a Abrafim. Seguir a Abrafim nas redes sociais. E também vou lembrar que em novembro, final de novembro, nós vamos ter o Congresso Brasileiro da Abrafim, que é o Cobrafim, lá em São Paulo. As vagas já estão esgotadas, mas acho que vale a pena acompanhar também. Vai ter transmissão online, provavelmente. Não, exatamente. E também os estudos que vão ser publicados depois, entender um pouco do que o Brasil tem dado de diferencial na fisioterapia neurofuncional, o que é estudado atualmente. Então, acho que também vale acompanhar como vai ser o Cobrafim. E além disso, eu me lembrei agora de um documentário na Netflix, que é Nosso Corpo Humano, se eu não me engano, ou Corpo Humano, alguma coisa assim. Ele é bem interessante porque ele traz uma linguagem simples, ilustrada e com diversas curiosidades. Então, tem até uma aula que eu dou para os alunos que é sobre receptores e sentidos, que a aula começa com 15 minutinhos daquele documentário. Básico. Então, e falo para eles, pô, vamos assistir em casa, tá, galera? Porque agora eu tenho que dar aula. Mas eu acho que esse olhar diferente, entender um pouco mais como é o nosso corpo, é o início das coisas. E também temos um outro livro que alguém está esquecendo, sobre que você é coautora também. Tem que divulgar também o seu próprio material. Bom, nossa, como eu esqueci. Tanta coisa que a gente esquece. Puxa, me falha a memória. Mas, ano passado, eu lancei um livro junto com a Miriam Buquerque, que ele enfim, é o Descobrindo o Ser, que ele é um livro que fala bastante sobre o aspecto psíquico da mulher adulta principalmente. Então eu tenho um capítulo no livro que eu falo sobre as reações do nosso corpo em momentos de ansiedade. Então, na verdade esse livro o meu capítulo, eu falo sobre as reações do corpo, mas todos os outros capítulos do livro, ele é escrito por psicólogas que falam em diversos aspectos da vida da mulher. Então eu tô ali de fisioterapeuta no meio das psicólogas, mas é basicamente isso, é um livro para mulher adulta, para ela tentar se entender um pouco mais, compreender que não é fácil, né? Mas tentar entender um pouquinho, sim. Qual o nome do livro? Descobrindo o Ser. Vamos tentar colocar também o linkzinho embaixo. Queria te agradecer por ter aceitado o nosso convite. Já venho conversando para poder fazer essa entrevista já há umas semanas. Queria te agradecer por estar aqui, pelo trabalho que você tem feito, por você ser um exemplo do que o poder público consegue aplicar no seu melhor, no seu auge de políticas públicas e de como você consegue devolver isso para a sociedade. Porque às vezes, e é muito bíblico também com a parábola dos talentos. A quem é muito é dado, muito é cobrado. Mas quando você recebe alguma coisa e você enterra o seu talento, você enterra aquilo que você tem, aquilo não te frutifica de uma outra forma. E a gente tem visto muito em você isso. Você foi abençoado por uma política pública, por ter conseguido chegar e ter oportunidade. Porque quando a gente fala
mérito, a gente também fala em mérito aplicado no momento. Você tem que ter oportunidade para você ter o mérito. Sim. Você tem todo o mérito do mundo que você alcançado, que você alcançou. Mas também teve oportunidade. Que lá atrás, as pessoas da sua família não tiveram. E por você ter tido essa oportunidade, você teve o mérito de conseguir abraçar e ir até o final, de você também estar hoje conseguindo devolver para a sociedade isso. Devolver os conhecimentos que você tem, seja como profissional na área, seja como professora, seja como um grupo de estudo e desenvolvimento. Então, eu queria te agradecer por isso hoje e você estar aqui com a gente. Obrigada, eu agradeço a oportunidade de falar um pouco sobre isso. E falar sobre políticas públicas eu acho, assim, extremamente fundamental, digamos assim. Deveria ser algo no café da manhã. Exatamente. Então, eu agradeço pela oportunidade de falar um pouquinho da minha história. Então, obrigada. Agradeço.